Olá! Hoje nós vamos falar de apometria. Como é que você pode usar a apometria na tua reforma íntima? Depois da vinheta. Então, gente, eu já falei de apometria no canal, já tenho vídeos gravados a respeito disso, né? E a gente já falou muito e vamos continuar falando, né? Muita gente aí faz cursos de apometria que tem pela internet, eu já indiquei algumas coisas. No meu vídeo dos livros, eu falei bastante de apometria, onde eu falo da minha caminhada pelos livros, né? Eu já falei dos livros do Lacerda, José Lacerda de Azevedo, da apometria. E hoje eu vou trazer um pouquinho na questão da técnica da apometria dentro da tua reforma íntima, quando você pode usar, de que forma você pode usar. Vamos lá. Você sabe o que é apometria? É uma técnica de manipulação de energia utilizada primeiramente para o desdobramento do espírito. Quer dizer, através desta técnica, você pode fazer seu espírito ou corpos energéticos serem desdobrados aos hospitais astrais para tratamento. Posteriormente, a técnica foi compreendida e o seu uso aprendido por aqueles que foram trabalhando inicialmente com ela. O codificador dessa técnica foi o Dr. José Lacerda de Azevedo, um médico aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ela é relativamente nova em relação ao que foi codificado anteriormente. Outras técnicas, né, codificadas, pessoal. Porém, ela sempre foi utilizada, não no entendimento de uma codificação, mas no uso propriamente. Porque, pessoal, né, a manipulação de energia é feita por quem trabalha com terapia constantemente. Mudam apenas os jeitos de manipular. Então, começamos pelo princípio de que você precisa entender que ela serve para isso, para manipular energia através do seu pensamento somado com o pulso eletromagnético. É uma técnica relativamente simples e que pode ser utilizada pelos apometras para te ajudar na tua reforma íntima, já que quem conhece a técnica pode ajudar a limpar seu campo áurico, ou você mesmo pode, se souber utilizar. É uma técnica simples, né, pessoal? Que é o pensamento e mais o pulso eletromagnético. Esse estalo de dedo, é um pulso eletromagnético. Do outro lado, no lado energético, quando você faz isso, você tem como se houvesse uma explosão de energia numa frequência, vamos dizer que não numa frequência que nós enxergamos, né? Mas numa frequência espiritual, numa frequência de uma outra projeção, por exemplo, a 300 MHz, a 200 MHz. Um exemplo simples, né? A nossa frequência energética, ela oscila de 50 Hz a 150 Hz, 200 Hz, 300 Hz, dependendo de como você está com a tua energia. Um pulso eletromagnético tem uma extensão de 150 MHz, por exemplo. É apenas para a gente fazer uma distinção, não que esses números sejam exatos, mas é para você entender onde é que isso aqui vai, onde é que essa energia vai estar atuando. Tá, gente? Então, o entendimento das energias, ele começa por aí, frequências. Voltando à apometria. Como eu já falei nos outros vídeos, a respeito de técnicas aplicadas, você precisa ter pelo menos noção do funcionamento da energia. E saber que quando você mexe com energia, você está mexendo com espíritos, que estão na sua volta, contigo. E com certeza estarão com os pacientes que, se você for um terapeuta, você tratará. Eu quero apenas fazer uma ressalva aqui, pessoal,
sobre a questão da técnica. Inicialmente ela foi, como eu falei antes, desenvolvida para o desdobramento. A questão é que, com o estudo, o pessoal foi ampliando a utilização dessa técnica, o jeito de usar ela. Então, foram criando novas aplicações, foram entendendo novos conceitos em conjunto com a turma da espiritualidade, com os espíritos que foram trazendo o que é que pode ser feito, como é que pode ser feito, e pelo conhecimento que o ser humano foi tendo destes outros níveis dimensionais, dessas outras estruturas frequenciais, a aplicação foi se aprimorando. Então, hoje existe um sem número de técnicas que podem ser usadas dentro da apometria, de forma que você pode fazer o teu trabalho. Tá? É nesse aspecto que ela expandiu. Existe um fato importante, que 98% das pessoas que estão interessadas na espiritualidade, ou mesmo que apenas ouve falar da espiritualidade, carrega entendimentos não condizentes com o que ela realmente é. Os processos são inúmeros, porém, vou falar para você o que é a espiritualidade de acordo com o que eu aprendi com os meus mentores. A estrutura que envolve essa questão é algo muito bem pensado, que o ser humano não entendeu, porque deixa sempre o seu ego tomar a frente. A espiritualidade está sendo difundida no planeta com a intenção de fazer com que o ser humano, aos poucos, entenda a realidade do seu processo enquanto está humano aqui na Terra. Fazer com que ele entenda os porquês de estar aqui, passando por dificuldades, e de onde vêm essas dificuldades que ele passa no seu dia a dia. Porém, a ideia de muitos é, como sempre, auferir vantagens para si próprio, quando é mesmo por isso que ela está aqui. Porém, não para as vantagens que o ser humano quer, mas para o que ele precisa. Por exemplo, é comum você encontrar espiritualistas que querem ganhar dinheiro antes de qualquer outra coisa, através da espiritualidade e das técnicas codificadas para o trabalho energético e espiritual. Quando isso jamais deveria ser o fim desse estudo, e sim o burilamento, o polimento de si. Quer dizer, eu preciso fazer isso para o meu crescimento. Quando você não entende isso, cai na vala comum de todos os que já erraram e continuam errando a este respeito. Você só pode ensinar o que sabe e dar o que tem. O que não tem, não pode dar e não tem como ensinar. É só pensar a esse respeito. Então, quando falo da apometria, entro nesta questão, pois muitos começam com esse intuito, depois acabam entendendo onde se meteram. Para você usar a apometria na reforma íntima, primeiro, você precisa ter dado início aos teus tratamentos e ter compreendido sobre as correções que você precisa fazer em si mesmo. Eu falo da questão da reforma íntima, né, pessoal? Você já deve ter começado a se puxar na tua oração, na tua doação diária, né, naquele processo dos 21 dias. Então, você vai ter que estar dentro de um processo destes, né? A apometria vai entrar nos processos de remoção daquilo que, quando tirados para fora, depois do início, depois do processo inicial das orações, dos 21 dias ou 42 dias em que você está fazendo, você pode procurar alguém que aplique a apometria. E esta pessoa vai limpar para você
o processo que você deu início, que puxou para fora, o que ele puder, né? Bem, pelo menos aquilo que você está expondo, que você está tirando para fora. Porque dependendo do que você precisa limpar, este processo pode ser demorado. Então, você pode procurar alguém que utilize e saiba usar a apometria para realizar as limpezas. Veja, quando você pega um apometra experiente, ele vai saber encaminhar os espíritos, entidades e transmutar a energia que você está limpando e que está no teu campo áurico. Isso vai te ajudar no processo. E você pode ir fazendo os processos da seguinte forma. Pode usar a abertura da reforma íntima que eu coloquei, através das orações. Depois, pode usar sessões de EFT, que nós falamos também no vídeo anterior. E procurando algum apometra para te ajudar nas limpezas. Também pode usar a regressão, ou a terapia de vidas passadas, a TVP, se sentir necessidade para tal. Esta é uma boa combinação para realizar o teu processo de reforma íntima. Para tanto, você precisa estar certo de que quer entrar neste processo. Falando da apometria, quando você está no meio do seu processo, as energias estão afloradas no teu campo áurico, bem como os espíritos envolvidos no teu problema também vão estar. O apometra vai saber como enquadrar estas energias e transmutá-las, bem como ele tem acesso aos espíritos socorristas ou entidades que trabalham com encaminhamento e desligamento de espíritos, o que vai completar a sua jornada de limpeza, nesta questão que está sendo limpa neste momento. Para encerrar, gente, a apometria é fundamental para que o processo possa ser completado. Se você quiser fazer um curso de apometria, indico o livro Espírito e Matéria, do José Lacerda de Azevedo, para os entendimentos iniciais. Hoje, já existem terapeutas que utilizam a apometria quântica, que nada mais é do que a aplicação de símbolos que representam uma programação de procedimentos que, para nós, não são possíveis executar manualmente. A programação de símbolos melhorou o processo de limpeza e encaminhamento, executado através da apometria tradicional. Mas caso você não tenha acesso, você pode aprender a apometria tradicional, pois essa, com certeza, vai funcionar, já que ela depende apenas de sua força mental e de um estalar de dedos. Claro, você precisa estar cercado com pelo menos uma boa trunqueira para a absorção das energias. A questão dos espíritos, bem, se você fizer um curso de apometria, vai aprender a começar a resolver este problema também. Seja espiritualista ou não, procura alguém para te ajudar na tua reforma íntima. Você vai precisar, porque pode ter certeza, as tuas cargas pregressas não são boas. Caso você não tivesse essas cargas, não estaria em um planeta de expiação, para sofrer com as coisas que você fez. Para outros, em outras incursões na matéria. Como diz a Halu Gamache, não existem outras vidas. Existe apenas uma vida, que é a vida espiritual. Quando estamos aqui, é porque saímos de nossa vida espiritual
e mergulhamos para um aprendizado em uma incursão na matéria. Então, o que chamamos de vida é apenas uma experiência em um ambiente material. E para aprender, precisamos sentir na carne o que em outras incursões fizemos com que outras pessoas sentissem. Fique bem. Tenha força e perseverança para vencer. Somente assim você vai conseguir que a sua vida alavanque e você pare de sofrer. Quero dizer, apenas aceitando e passando pelo entendimento, através destes sofrimentos, é que você vai conseguir chegar à felicidade possível que está reservada para você pelos teus mentores neste planeta. Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e mais, deixa a tua pergunta que eu te respondo com o maior prazer, assim que eu puder. Vem comigo, eu te espero no próximo vídeo. Vem bater um papo.